Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram este final de semana barra segunda-feira, né? Iniciaram a semana aí sem jogos, né? Nós vamos ter jogos essa semana, mas como que vocês estão? Estão tudo bem? Tudo certo? Meus queridos, tivemos a 27ª rodada acontecendo, né? 26ª rodada ou 27ª? Vamos confirmar aqui, 27ª rodada acontecendo agora nesse final de semana. Rodada que definiu o futuro de muitas equipes, na minha opinião. Vamos entrar agora nos 10 últimos jogos, né? Vai ficando cada vez mais tensa a situação de algumas equipes que precisam ficar na Série A, equipes que precisam classificar para a Libertadores e equipes que precisam ser campeãs, no caso, e vão brigar pro título até o final. Mas assim, vou pedir para você curtir já esse vídeo, comenta no final, deixa a sua opinião pro final do vídeo, para você poder ver todos os meus comentários de todos os 10 jogos da rodada 27. E aí no final você tá podendo fazer esse comentário mais completo, um comentário certinho, bonitinho. Fechou? Um abração, vamos tocar o barco que tem 10 jogos, tem muita coisa pra gente falar. A começar pelo jogo que abriu a rodada, né? Avaí 1, Atlético Mineiro 0, foi a partida lá em Florianópolis, onde o Avaí fez 1-0 com o Bissoli, ainda no começo da segunda etapa, aliás, aos 53 minutos, e aí depois o Avaí só segurou o resultado. O Atlético, de verdade, teve mais oportunidades para fazer o seu gol, para virar o jogo, para começar vencendo, aliás, o confronto, mas se você for pegar um todo na partida, o Avaí foi melhor. Não melhor só porque sufocou o Atlético, mas o melhor porque soube se portar muito bem em campo, né? Soube controlar as tensões do jogo, soube defender, soube atacar quando necessário. Inclusive, depois do gol, teve oportunidade para fazer o segundo gol, não fez, e aí tomou o sufoco do Atlético. A vitória do Avaí não tira a equipe da zona de rebaixamento, né? A equipe apenas sobe uma casinha, vai para a 17ª colocação, e o Atlético fica estagnado na 7ª colocação do campeonato, ali, uma casinha antes de entrar no G6. A gente sabe que esse G6 provavelmente vai virar um G8 ou até mesmo um G9. Acho difícil virar um G9 por conta da Sul-Americana, né? O São Paulo está um pouco distante do G6, mas acho sim provável de virar um G8. Então o Atlético ali já estaria classificado para o mata-mata, óbvio, né? Mata-mata da Libertadores mesmo, né? Para pré-Libertadores. Outro mandante que venceu no sábado foi o Botafogo, venceu por 2-0 a equipe do Curitiba. E que jogo espetacular fez o Botafogo, né? Novamente, o Botafogo é 8 ou 80. A gente não tem nem constância de rodada para saber se é uma rodada sim ou uma rodada não que o time vence bem. Simplesmente dá na cabeça, dá na telha dos jogadores do Botafogo de jogarem bem. E o time acaba construindo jogadas, jogando muito bem, como foi esse jogo contra o Curitiba no Newton Santos. O Curitiba jogou muito mal, na minha opinião, não foi uma partida boa da equipe, tanto que o Curitiba ainda fica, né, ameaçado pelo Z4, fica na 16ª colocação do campeonato, mas o Botafogo sobe 2 casinhas e, cara, impressione-se ou não, o Botafogo já começa a pensar aí numa classificação para Libertadores. Temos 30 pontos em disputa, né? A próxima rodada vai faltar 10, faltam 10 rodadas para o final, então temos 30 pontos em disputa. 30 pontos classificariam o Botafogo aí com os pés nas costas aí para Libertadores. Acho difícil a vida do Botafogo, principalmente pela equipe ter essa inconstância, né, rodada após rodada, mas a equipe já começa a não pensar tanto assim na zona de rebaixamento, olhando para os adversários e olhando para os resultados que tem contra os adversários, como foi esse jogo com o Curitiba dentro de casa. Vitor Cuesta e Tiquinho Soares fizeram os gols do Fogão. No domingo, abrindo a rodada do Domingão, né, às 11 horas da manhã, tivemos o belíssimo jogo entre Red Bull Bragantino e Goiás, que ficou no 1-1. Eu sei, eu vou falar aqui que eu crimino esses jogos que acontecem às 11 horas da manhã no domingo e que acabam terminando em empate. Para mim, acaba com o domingo, assim, até pelo menos os jogos das 4 horas, você assistir um empate junto com o almoço. Dá má digestão, não é legal, gente. Vamos pelo menos uma das duas equipes vencer, né? É legal isso pro futebol também. Brincadeiras à parte, o Red Bull Bragantino recebeu a equipe do Goiás e ficou no 1-1. Saiu ganhando, né, com o gol do Alejandro no primeiro tempo, tava jogando bem, mas aí o futebol caiu muito. A equipe não conseguiu desempenhar o mesmo papel no segundo tempo, tomou o gol do Goiás logo na virada de campo, né, nos 54 minutos, 9 minutos do segundo tempo. A equipe já tomou o gol de empate e começou a criar mais, começou a empurrar mais a equipe do Goiás. Mas, assim como o Avaí, que soube segurar muito bem, se portar de questão mental, mais calmo na partida, o Goiás fez a mesma coisa e soube se portar até melhor do que o Bragantino jogando em casa.
Um empate, na minha opinião, é justo pelo primeiro tempo e por como as duas equipes se portaram no jogo. O Goiás soube explorar quando tinha que explorar e defender quando teve que se defender e contar com a sorte quando contou com a sorte também, né? Porque o Red Bull Bragantino, a gente sabe que nessa temporada em específico, a equipe está criando muito em volume, mas não tanto em qualidade, né? Falta às vezes a qualidade do setor final do campo para o Bragantino estar convertendo mais essas oportunidades, claro, em gol. Às 4 horas tivemos o Fla-Flu, né, o último Fla-Flu do ano, né, não vamos ter na Copa do Brasil por motivos de eliminação do Fluminense, mas o Flamengo recebeu a equipe do Fluminense em casa e perdeu, né, o Ganso e o Natan fizeram os gols pro Fluminense, o Ganso no final do primeiro tempo e o Natan no meio da segunda etapa, o Ganso de pênalti, aliás. Na minha opinião, um pênalti muito contestável, viu? Eu não vi pênalti nem em cima nem embaixo, acho que, sei lá, fica a critério aí do árbitro, das pessoas que estão, né, analisando o VAR ultimamente. E o Gabriel fez o gol aí no finzinho do jogo, faltando 8 minutos para acabar o tempo regulamentar, o Gabriel fez o gol aí do Flamengo. Resultado que inverte os papéis na tabela, né? O Fluminense passa a equipe do Flamengo, vai para a terceira colocação e o Flamengo vai para a quarta colocação do campeonato. Acho difícil ficarem assim, acho que o Flamengo briga pela segunda colocação, até mesmo pela primeira até o final, mas o time do Dorival Júnior também está passando por uma inconstância, uma irregularidade muito grande no Campeonato Brasileiro. Principalmente já colocando esses titulares, reservas. Esse jogo em específico entrou muitos titulares, né? Quase o time inteiro de titular. Salvo engano, um meio campo ali, não sei se. Não me lembro, não me recordo o nome agora, mas uma peça do meio de campo não estava jogando. Não, estava todo mundo jogando mesmo. Perdão, Thiago Maia estava jogando, né? Ele não é do time titular que joga as Copas. Mas o Flamengo jogou bem, assim, no seu limite, mas o Fluminense foi muito melhor. Né? O Fluminense novamente jogou muito melhor do que o Flamengo, controlou a partida. As ações do Fluminense foram todas controladas até a entrada do Felipe Melo e as 2 expulsões de cada lado. Né? Ao todo foram 4 expulsões. 5, né, se a gente contar do David Braz no banco de reservas, então tivemos 5 cartões vermelhos no jogo, um jogo muito tenso que terminou com a vitória do Fluminense, da melhor equipe, da equipe que mais jogou bem esse jogo no Maracanã. Mérito do Flusão e do Fernando Diniz. Também às 4 horas, o São Paulo venceu por 2-0 a equipe do Ceará e elimina as chances de rebaixamento até a próxima rodada. A gente não sabe como vai ser a próxima rodada do São Paulo. São Paulo não sabe como que o São Paulo vai se portar, né, jogando em casa contra o Avaí no domingo. É o único jogo do domingo. A gente não sabe. Eu não sei falar como que o São Paulo vai se portar num jogo, né? Esse jogo contra o Ceará, na minha opinião, o time foi muito bem, soube se portar emocionalmente, fisicamente superior à equipe do Vozão. Mas é difícil você julgar, né? Porque o São Paulo é 8 ou 80, assim como o Botafogo ultimamente do Campeonato Brasileiro está sendo 8 ou 80, o São Paulo também. Caleri e Nahuel Bustos fizeram os gols do jogo, o Ceará caiu uma posição, foi para a 15ª. Às 6 horas tivemos América e Corinthians, o América venceu por 1-0 a equipe do Corinthians, gol do Juninho. O América foi melhor do que o Corinthians, sim, sufocou o Corinthians do começo ao fim do jogo. O Corinthians só foi criar chances quando o Renato Augusto entrou na segunda etapa, e aí começou a equilibrar um pouco, mas logo em seguida tomou o gol do Juninho. O Cássio trabalhou demais no jogo, mas o América mereceu vencer até por mais, não venceu por mais por conta do Cássio. Às 6 também tivemos Juventude 1, Fortaleza também 1, outro jogo horroroso que poderia ter sido muito bem um 0-0, um poupa-tempo. Vitor Gabriel fez o gol do Juventude e Paulo Miranda, gol contra, fez o gol do Leão do Pici. O Fortaleza sobe uma casinha, passa o rival Ceará, né, vai para a 14ª colocação, enquanto o Juventude fica na lanterna. É vexatório o Fortaleza não conseguir ganhar do Juventude. O Fortaleza que cria muitas oportunidades também, mas falta começar a converter essas grandes oportunidades em gols. Às 6h30 tivemos Palmeiras e Santos. Palmeiras venceu por 1-0, né, gol do Merentiel. O Palmeiras se mantém na liderança do Brasileirão 2022 em primeiro, obviamente, com 57 pontos agora, e o Santos cai uma posição, vai para a 11ª. Não foi um jogo muito bom ofensivamente do Santos. O Santos deu muito trabalho para o Palmeiras, sim, do meio de campo para trás. Faltou criação, faltou ousadia para ir atrás do gol. Mesmo com um jogador a menos, o Santos não foi para cima, não sufocou o Palmeiras, ficou ainda esperando, foi sufocado para o Palmeiras, isso a gente tem que ressaltar. O Palmeiras foi muito bem com um jogador a menos, melhor do que com um jogador a mais. E a entrada do Merentiel, na minha opinião, mudou completamente o jogo, a estrutura do jogo até então. Talvez se ficasse 11 contra 11, o Palmeiras poderia ter feito ainda mais, porque colocou um jogador no meio de campo, mais um jogador no miolo de zaga ali do Santos, e o Santos perdeu totalmente na marcação. Então, assim, o Santos fez uma boa partida defensiva no Allianz Parque,
mas uma péssima partida ofensiva. Soteldo, mais uma vez, jogando sozinho no meio de campo para frente do Santos. É Soteldo e Deus nos ajuda ali do meio de campo para frente do Santos. E o Palmeiras fica ali o alerta, né, para alguém puxar a orelha do Danilo. É o segundo jogo que ele é expulso num jogo decisivo, assim foi contra o Atlético Mineiro e novamente com o Santos agora no Brasileirão. Então, assim, precisa puxar a orelha do menino. É um menino ainda e vai amadurecer ainda muito na carreira. É um ótimo jogador. Às 7 horas, fechando a rodada do domingo, tivemos Atlético Paranaense 2, Cuiabá também 2. Mais um empate na rodada, um empate bem lé com gré, assim. O Atlético Paranaense sufocando, criando, mais no ímpeto físico do que no ímpeto de qualidade. E o Cuiabá também se segurando muito bem no jogo. Coelho e Terans fizeram os gols. Eu sofro pra falar o nome do Coelho, viu? Eu vou te falar. Coelho e Terans fizeram os gols do Furacão. Cuiabá, né? Rodriguinho e Daverson, que pediu desculpa à torcida do Furacão, fizeram os gols do jogo. O Cuiabá cai uma posição, vai para a 18ª colocação. Eu não acho tanto, agora analisando a tabela, não acho que o Cuiabá vai brigar pelo rebaixamento. É uma equipe que está começando a se ousar mais e tem uma defesa muito boa, né, comparado aos times que estão na parte de baixo, tem uma defesa muito boa. Acho que provavelmente a briga do Z4 ficará até o final com Coritiba, Avaí, Atlético Goianiense e Juventude. Atlético Goianiense por quê? Porque o Atlético Goianiense novamente jogou muito mal em seus domínios, né? No Antônio Ascioli. Perdeu por Internacional por 2-1, Pedro Henrique 2 vezes e Thuram fizeram os gols do Dragão. Quer dizer, Thuram fez o gol do Dragão e Pedro Henrique fez o gol do Colorado. Uma boa partida do Inter, né? Jogou o necessário para sair com a vitória, fez 2 gols ainda na primeira etapa, isso, aos 27:34, e depois o Thuram fez no segundo tempo. Depois o Inter só ministrou a pressão do Atlético e foi só sair com a vitória, os 3 pontinhos de lá. O Inter se mantém na segunda colocação do Campeonato Brasileiro e o Atlético Goianiense também se mantém na 19ª colocação do BR22. Meus queridos, esse foi minha análise da rodada, né? Eu acho que a gente começa a caminhar para cada vez mais definições de onde cada equipe vai ficar. Acho que a briga pela Libertadores, pelas últimas vagas, vai ficar mesmo entre Atlético, América Mineiro. Talvez o Goiás e o Botafogo consigam chegar perto, mas eu vejo a tendência a cada vez mais caminhar entre Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e América Mineiro brigarem entre si para ver quem fica em qual posição. Acho que do 8º ao 1º já está estabelecido, não vamos ter outras surpresas até o fim do campeonato. E no Z4 são esses 5 times que provavelmente vão brigar: Juventude, Atlético Goianiense, Cuiabá, Avaí e Curitiba até o final da competição. Óbvio, a gente não sabe como vai ser o São Paulo, como vai ser o próprio Botafogo na próxima rodada, nas próximas rodadas, mas a tendência é esses times brigarem por essas posições da tabela. O título ficará, na minha opinião, entre Inter e Palmeiras mesmo, são as 2 equipes mais bem preparadas para esse final. Um abração, meus queridos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!